Esse texto a gente está acostumado de falar sobre ele, com certeza quem já deu aula para criança, Nádia, Vânia, outras, né? Contou a história de Davi e Golias. E é uma história que tem motivado e vocacionado muitas pessoas ao longo dos anos. Mas de verdade, muita gente ouve a história de Davi e Golias e fala: isso é uma historinha de criança. Isso é fantasia, nunca existiu, nunca aconteceu. Não foi de verdade. Isso é aquelas historinhas, fábulas que contam-se para as crianças. E muita gente não leva a sério. Porque, na verdade, eles dizem: fala sério, né? Um cara que é um gigante, não existe gigante. E o cara, um garoto, chega lá com uma pedra e mata o gigante com uma pedra. Fala sério, né? Isso não é verdade. E eu queria hoje colocar algumas coisas para vocês que provavelmente vai mudar a sua visão sobre a batalha de Davi e Golias. É interessante esse momento porque a gente, buscando na arqueologia, buscando na história, é que a gente acaba conhecendo detalhes e absorvendo uma visão diferente. Tem um livro que foi escrito por Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell escreveu sobre relatos arqueológicos que ele foi colecionando, relatando e trabalhando, e ele foi fazendo esse trabalho de compilação e fala sobre a batalha de Davi e Golias. E é interessante essa parte porque ele vem dizer para cada um de nós que normalmente essa história, que seria a história de um menino que derruba um gigante, ou seja, a coisa mais improvável do mundo. E de que forma? Por uma pedrinha. Ou seja, seria um azarão, seria o impossível. Ou seja, muita gente vai olhar para isso e falar assim: eu não acredito nessa história. Eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em todo esse processo. E aí essa história acaba sendo levada como se fosse uma fantasia ou até motivo de chacota, de piada, porque o cético, o que não é crente, não acredita em nada disso. Logo no primeiro versículo fala de uma localidade, Socó. E fazendo escavações, porque ainda hoje nós estamos descobrindo coisas, e isso é muito importante para cada um de nós. Existe uma cidade que fica a 22 quilômetros de Belém, ela se chama Shuveik, e nessa cidade foi encontrado um jarro de argila, e no jarro de argila estava escrito Socó. Ou seja, nós estamos falando de um lugar que existiu, a cidade existiu. O versículo 2 ele fala do vale de Elá. Elá em hebraico é carvalho, ou seja, é um vale que tinham carvalhos, e esse vale existe hoje. É um vale conhecido justamente porque haviam carvalhos na localidade, então foi dado como o Vale do Carvalho, Vale de Elá. Começamos agora a entender que há um contexto, há uma história. Se a gente continua olhando, diz que de um lado havia uma montanha e do outro lado havia outra montanha. E é exatamente isso que acontece. De um lado há uma cadeia rochosa de montanhas, do outro lado há outra cadeia rochosa de montanhas. Só que de cada lado existe uma planície. Então, quando diz o texto que as tropas se perfilavam, se preparavam para a batalha, naquela época eles faziam isso, a gente está cansado de ver isso em vários filmes, que são na verdade relatos arqueológicos. Quando uma tropa se perfilava para se preparar para a batalha, a outra tropa fazia o mesmo, ou seja, cada um na sua planície se enxergavam. Mas sair para a batalha contra a tropa oponente significaria sair dessa planície, descer a montanha, atravessar o vale de Elá, subir a outra montanha para atacar o exército inimigo. E aí começa a complicar.
Porque nem os filisteus que estão do lado, nem os israelitas que estão do outro, estão dispostos a pagar esse preço, porque sair de onde eu estou, descer a montanha, eu já começo a ficar desprotegido. Passar pelo vale, aí eu estou totalmente desprotegido. E subir a outra montanha para atacar o inimigo que está em cima, eu estou em desvantagem. Agora começa a ficar mais claro a batalha. O versículo 4 fala de Golias. Quando se fala de gigante, as pessoas pensam um cara de 30 metros de altura. O texto não diz isso. O texto diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Cada côvado são 45 centímetros e cada palmo 22. Então eles fizeram as contas, é uma pessoa de 2,97 metros. É um cara alto, hein? Eu tenho 1,87. O cara tinha 2,97 metros, 1,10 m mais do que eu. O cara é grande, hein? Logicamente, se você está pensando pessoas com uma faixa etária e uma faixa de tamanho de 1,60 m, 1,70 m, olhar para um cara de 2,97 é um gigante. Esse homem de 2,97 m fala sobre a armadura dele. Ele usava uma armadura de escama de peixe. Hoje, na cultura síria, você consegue olhar na arqueologia, na história, esse tipo de armadura. É como se fosse uma escama de peixe. São escamas sobrepostas uma à outra de bronze e descia dos ombros até as pernas. Essa armadura diz aqui que ela pesava 5.000 ciclos. Cada ciclo são 12 gramas. Se são 5.000 ciclos, é uma armadura de 60 quilos. O cara é grande, tem uma armadura de bronze de 60 quilos. Todas as armas de defesa de Golias eram de bronze, reluzente, chama atenção, metal pesado, difícil de ser atingido. Todas as armas de guerra para atacar são de ferro, ou seja, é um cara grande, muito bem equipado, diria nesse momento, o melhor da tecnologia de guerra está em Golias. E ele diz: não sou eu um filisteu? Vocês não podem vir combater contra mim? Nessa época era normal, em vez de 2 tropas se afrontarem, 2 exércitos se afrontarem, era normal escolher um guerreiro de cada lado e fazer o teste. Vamos ver. Isso não quer dizer que não haveria guerra, mas seria uma chance de dizer assim: olha, em vez de morrer todo mundo, vamos fazer essa batalha. Quem já viu o filme de Troia? No filme de Troia, Aquiles e Heitor se enfrentam. Tudo bem que a história é hollywoodiana, né? Aquiles não era o Aquiles, foi o primo dele, e depois no final, Aquiles e Heitor se enfrentam. E essa era a ideia. Cada melhor guerreiro se enfrenta para evitar o confronto das 2 batalhas. Logicamente, depois disso vem a política. Aí o rei conversa com outro rei, negocia, tal, eu me rendo, e vamos fazer assim, eu pago tributo, e assim não morre tanta gente. O que Golias está fazendo nesse momento não é impensável, é histórico. Exércitos poderosos faziam isso. E se afrontavam dessa forma. Então se tornava uma batalha cada vez mais acirrada, porque há aquela coisa de que o meu melhor guerreiro vai lutar contra o seu melhor guerreiro. O texto no versículo 11 termina, a gente terminou no versículo 11, dizendo que quando o exército de Israel ouve isso tudo, eles ficam atônitos e apavorados.
E se você olhar no versículo 16, continuando a leitura, diz que isso aconteceu por 40 dias. E de manhã e de tarde. Claro que eles ficam atônitos e apavorados. Atônitos porque 40 dias Saul e o exército de Israel está sendo desafiado. Mas quem nós vamos botar lá embaixo, no vale de Elá, para lutar contra um cara forte, grande e com uma tecnologia bélica dessa forma? Nós não temos. E por 40 dias eles estão ouvindo de manhã e de tarde, ou seja, são 80 vezes ouvindo a mesma coisa. E Golias fazendo piada com Israel. Eu imagino que nessa altura, Saul já está pensando, olha, vamos para a guerra. A gente desce a montanha, passa o vale e vai para a batalha, porque não aguento mais. E apavorados ao mesmo tempo, porque se Saul perde a cabeça e faz esse processo, desce a montanha, vai para o vale, é alvo fácil das flechas lá embaixo. E subir a outra montanha para atacar o inimigo que está em cima é alvo fácil de quem está de cima para atingir quem está embaixo. Com certeza muita gente ia morrer. Agora a batalha começa a ter sentido, percebe? Não é mais uma historinha de criança. Mas se eu disser para você que existem erros grosseiros quando se fala da batalha de Davi e Golias. E eu queria trabalhar 3 erros. 3 erros grosseiros que existem nessa batalha de Davi e Golias. O primeiro deles está na questão da motivação. O texto diz, se você continua acompanhando comigo, no versículo 28, que o irmão de Davi, Eliabe, ouve que Davi quer agora ir para a batalha e vai enfrentar Golias, vai enfrentar esse guerreiro que, humanamente pensando, é difícil de enfrentar. Não é impossível, mas é bem difícil de enfrentar. E Eliabe chega para Davi, versículo 28, diz: com quem você deixou as ovelhas do nosso pai? Largou elas, as poucas ovelhas, lá no deserto? Bem sei que você tem mal no seu coração. Pensa comigo, Eliabe é o irmão mais velho. Logicamente, Eliabe e os outros irmãos mais velhos estão na batalha, estão ouvindo 40 dias a mesma ladainha. Chega o filho mais novo, o caçula. Davi é o caçula, é o mais novo. E ele diz: vou enfrentar o Golias. Qual seria a nossa lógica como família? É o caçula, ele é café com leite, não sabe o que está falando, né? Mas não é essa atitude de Eliabe. Eliabe julga Davi e diz: bem sei que há mal no seu coração. Eliabe tem rancor, tem raiva no seu coração. Eliabe, na verdade, tem dificuldade de digerir o que está acontecendo. Espera aí, eu estou há 40 dias aqui, ouvindo essa afronta, e agora vai chegar Davi e vai resolver a coisa? Por quê? Porque Eliabe não conseguiu entender o chamado de Davi. Quando Samuel, no capítulo 16, vai até a casa de Jessé para ungir um novo rei, Jessé tem 7 filhos, diz o texto, mais Davi. Samuel entra na casa e quando vê Eliabe, o primogênito, alto, é grande, é forte, é poderoso, qual é a atitude de Samuel? Certamente estou diante do novo rei de Israel. Deus me mandou vir aqui, casa de Jessé, vai lá e unge o novo rei de Israel. Entro, vejo, o pai não é, que Jessé já está velho. Eliabe, o primogênito, é o cara. Certamente vão ungir Eliabe, o novo rei de Israel. E imagina então, Samuel começa a fazer o preparativo para fazer
aquele ato de unção do novo rei de Israel no lugar de Saul. Mas o que acontece? Deus fala o que para Samuel? Porque o homem vê a aparência, mas Deus não se impressiona com a aparência. Já imagina então o coração de Eliabe nesse momento, mas tinha que ser eu o novo rei de Israel, e não Davi, o caçula, que está lá no pasto cuidando das ovelhas. Eliabe julga Davi como se Davi fosse responsável, mas se você olhar no texto, Davi, orientado pelo pai, vai e leva, acho que Davi era mineiro, viu? Ele leva queijinho. É verdade, o texto lá, ele leva queijinho para o comandante da tropa, leva 10 queijos, mineiro, né? Leva queijo para quem está na batalha, né? E aí o que acontece? Antes de fazer isso, ele deixa um pastor cuidando das ovelhas. Ele não é irresponsável. Ele tem responsabilidade. Ele sabe o que ele está fazendo. Apesar de ser o caçula, apesar de ele não ter idade para ir para a batalha com os seus irmãos, ele tem consciência que é uma batalha. Ele está fazendo as coisas corretamente. Eu tenho para mim que Eliabe não conseguiu perdoar a Davi. E isso é o julgamento de muitas pessoas ao nosso redor, que não conseguem entender o chamado de Deus na nossa vida. Por que você e não eu? Tentando descaracterizar a mim e a você, dizer, você não tem capacidade, você não tem competência, eu é que tinha que estar no seu lugar, eu é que tinha que ser mais importante, eu que tinha que ser o novo rei de Israel. Erro de interpretação aqui, de motivação. Deus tem nos dado vitórias e Ele quer continuar nos dando vitórias para que a gente possa quebrar esse processo. Mas há um segundo erro nesse texto. O texto diz, ainda nessa questão de batalha de Davi e Golias, versículo 33, Saul diz para Davi nesse momento, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Por quê? Porque você é um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Saul, de novo, tem uma interpretação errada, aí não é somente Saul, todo o exército de Israel está olhando para Davi e tendo uma interpretação errada. Você, no combate contra esse homem que é alto, que é grande, que tem um equipamento bélico, o que você vai fazer? Você não tem ainda capacidade física para enfrentar um homem com essa força. Você não tem equipamento bélico, porque nós não temos um equipamento bélico para enfrentar um homem com essa tecnologia bélica. Você não pode enfrentar a Golias. Então, versículo 34, Davi começa a falar do seu currículo. Imagina aqui alguém que vai procurar um emprego e vai fazer aquela entrevista de trabalho. E aí o outro lado está falando assim, você não é a pessoa mais qualificada para preencher a vaga na minha empresa. E eu tenho que dizer para ela, não, eu sou a pessoa mais qualificada para preencher a sua vaga. Eu tenho essa capacidade, eu tenho aquela capacidade, eu fiz esse curso, eu trabalhei nessa área, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu sou a pessoa mais qualificada para preencher essa vaga. E Davi está fazendo esse diálogo com Saul. E Davi fala, olha, eu cuidava do rebanho do meu pai, das ovelhas do meu pai, e veio o leão. E eu enfrentei o leão e venci o leão. E depois eu cuidando da ovelha do meu pai, e veio o urso. E eu enfrentei o urso e venci o urso. Davi está falando da sua qualificação, ele está falando do seu currículo. Voltando de novo na arqueologia dessa localidade, do Líbano descia às vezes o urso e o leão subia do Jordão. Mas entre o leão que subia do Jordão e o urso que descia do Líbano, a arqueologia explica e a história explica que o urso ainda era mais temível do que o leão.
Mas ninguém perguntou para Davi como é que Davi enfrentou o urso e o leão. Davi não disse que ele pegou o urso na garra, no dente, mordeu a orelha do leão e ganhou a briga na força. Ele disse: eu venci o leão e o urso. Eu imagino que nesse diálogo chegou um momento que o próprio Saul diz: então tá bom, então você vai enfrentar o Golias. Eu acho que agora é tudo ou nada. Agora ou a vaca vai pro brejo ou a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Não sei. Não sei o que Deus vai fazer agora, né? Ou acontece um milagre, né? Ou eu não sei o que vai acontecer. E é interessante esse momento, e aqui eu queria que você prestasse atenção. O texto diz, no versículo 44, que quando Golias vê a Davi, ele diz: vem aqui e eu darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. Golias está dizendo: se aproxima de mim e nós vamos ter um combate corporal, corpo a corpo, e eu vou derrotar você. Mas agora algumas coisas não encaixam. Golias não é o super guerreiro, mega super maravilhoso guerreiro que os filisteus têm. Ele tem algumas atitudes que não batem. Quando Aquiles entra na batalha, todo mundo fala: rapaz, agora sujou. Aquiles entrou, vai dar ruim. Quando Golias chega, deveria ser a mesma entonação. Mas não é bem isso que acontece. Esse guerreiro poderoso não age dessa forma. A primeira coisa diz que Golias, para chegar, ele tem um escudeiro que vai diante dele carregando o seu escudo. Mas espera aí, Golias é infantaria, é combate corporal, ele carrega o seu escudo. Só carregava um escudo no caso de ser um arqueiro, porque o arqueiro, ele tinha que manter a sua mão, né? Tirar a flecha, atirar e tal. Aí vinha outro para defender o que é o arqueiro, porque ele só tem duas mãos, né? Para proteger o arqueiro. Mas quem é infantaria carrega o seu escudo. Por que Golias tem que ter alguém que vai adiante dele carregando o escudo dele? Ele tinha que carregar o próprio escudo e se defender. Se continuamos a olhar para o texto, diz que ele chama, o texto fala de um gigante, um homem grande, e a gente começa a pensar nessa descrição estranha de um homem grande. Para nós pode parecer uma fábula, mas existiu na história um homem que foi o homem mais alto do mundo, Robert Wadlow. Robert Wadlow cresceu e chegou a 2,70 metros. Davi tem 2,90, não está tão longe. E o que os médicos diziam que se ele não tivesse morrido, ele teria continuado a crescer. Então ele poderia chegar aos 2,90 metros, Robert Wadlow. Robert Wadlow tinha uma doença que levava ele ao crescimento. E essa doença, eu até marquei aqui para a gente não errar, né? Chama-se acromegalia. A acromegalia é um tumor que está na glândula pituitária. E esse tumor na glândula pituitária leva a pessoa a crescer, a crescer, a crescer e não para de crescer. Esse era o problema de Robert Wadlow. E hoje existem pessoas que têm esse tumor e passam pela mesma situação. Então nós começamos agora a encaixar que não é uma história da carochinha. É possível. Ainda pensando nessa questão, diz que quando Golias vê Davi se aproximar, palavras de Golias, versículo 43, por acaso sou eu um cão para que venhas contra mim com pedaços de pau?
Davi não está vindo com pedaços de pau. O texto deixa bem claro, Davi tem um cajado e a sua funda. Um cajado e a sua funda. Da onde ele tira pedaços de pau? Acontece que essa doença, a acromegalia, ela pode gerar uma disfunção como efeito colateral, fazendo uma pressão sobre as córneas, um tumor no cérebro, fazendo uma pressão sobre as córneas e como efeito colateral da acromegalia, ela pode comprimir o nervo óptico e gerar, então, o que se chama de diplopia, ou seja, visão dupla. Então Golias olha e ao invés de ver um cajado, ele vê 2. Opa, tá melhorando o negócio aqui, tá vendo? Segundo essas pesquisas de médicos que, olhando para esse texto, começam então a interpretar. Por que Golias foi conduzido ao vale por um auxiliar? Porque o auxiliar era o seu guia visual. Por que Golias avança com vagarosidade? Diz o texto que Golias avança, mas devagar, não correndo. O texto diz que Davi correu em direção a Golias. Golias não corre em direção a Davi. É só o peso dos 60 quilos da armadura? Não. Olhando para essa questão, ele diz que há uma dificuldade visual. Se há uma dificuldade visual, ele tem que ir devagar para enxergar bem. Já pensou um gigante com 2,97 m, uma armadura de 60 kg, correu, tropeçou e caiu? Que vexame? Já quebrou a batalha. Tropeçou e caiu, já não deu certo. Ficou feio o negócio aqui. Por que leva tanto tempo para Golias entender que Davi está mudando as regras? Porque Golias tem dificuldade de enxergar longe por causa da diplopia. E agora então começa a ficar mais claro. Golias é infantaria, está esperando aquela visão de Aquiles e Heitor, vai vir outro soldado e nós vamos combater corpo a corpo. Mas Davi não tem essa ideia. Nunca teve essa ideia de fazer o combate corpo a corpo. Espada com espada, escudo com escudo, e lança com lança, e bate. E não é a ideia de Davi. Davi vem mudar a regra do jogo. Terceiro e último erro, gritante nessa batalha: a interpretação da técnica de combate. Tem um livro que é conhecido no mundo inteiro, chama-se Sun Tzu, A Arte da Guerra. Sun Tzu disse: estude o seu oponente e perceba as qualidades e o poderio dele. Provavelmente você vai encontrar coisas boas, poderosas, que ele vai usar contra você, mas pense se de repente justamente essa qualidade você não pode usar como fragilidade. Se o seu oponente acha que ele é muito poderoso e você é muito fraco, ele vai ter orgulho, vaidade. Ele vai se expor e vai pensar: você é uma barata. Eu vou pisar em você como uma barata. E você pode usar justamente o orgulho do seu oponente para você vencer a batalha sendo menor do que o seu oponente. O texto aqui fala que é uma interpretação errada da capacidade de Golias. Todo mundo está olhando para Golias, um cara grande, alto, poderoso, forte, com uma armadura de escama de peixe, com escudo, com tudo. Mas não está vendo a fragilidade de Golias, o mesmo gigante que está afrontando as tropas de Israel. Naquela época, existiam 3 guerreiros. Os que vinham montados a cavalo, e aí a cavalaria.
com armas, com lanças, com espada, e eles estão de cima, com cavalos fortes, cavalos altos, que também tinham uma armadura nesses cavalos, e eles vêm sobre o soldado que está a pé e passa como se fosse um trator. É grande equipamento bélico. Ou até as bigas, né? As carroças, os cavalos e os carros de guerra, que eram usados para passar por cima do soldado que está a pé. Além dessa tropa que é a cavalaria, tem a infantaria, os soldados que estão a pé. Os soldados que estão a pé, ele tem armadura, ele tem escudo, tem lanças compridas, para inclusive tentar se defender da cavalaria que vem tentando furar o bloqueio e atingir as linhas inimigas. A gente vê isso em filme. Mas a infantaria, ela marcha a pé. E ela está com uma couraça e uma armadura pesada. Ela marcha devagar. Ela vai num ritmo, marchando e avançando. Mas ela marcha devagar. E aí um terceiro guerreiro, que são, na verdade, a artilharia. São os caras que usam as flechas. Que de longe ele atinge a infantaria, atinge a cavalaria. Mas nessa época, ainda mais especial que o arqueiro e as flechas, tinham os fundibulários. Os fundibulários eram aqueles guerreiros que tinham uma bolsa com uma funda, que tinham duas cordas. Nessa funda ele botava ou uma pedra ou uma bola de chumbo. E ele rodava então essa bola de chumbo e lançava a bola de chumbo, e era alvo fácil atingir a infantaria, porque estão marchando devagar, a pé, e estão desprotegidos. Os fundibulários acabaram mudando a história de muitas guerras. Tem um historiador chamado Baruch Halperin. Baruch Halperin sustenta que a funda era tão importante na guerra antiga que os 3 guerreiros bem harmonizados tornavam o exército invencível. Os fundibulários derrubavam a infantaria, vinha a cavalaria, acabava de dizimar com todo mundo, e aí vinha por último a infantaria com os soldados a pé e acabava de destruir o que sobrou. Será que sobrou alguma coisa? Vamos ver se sobrou alguma coisa. Nessa lógica, derrotar esses guerreiros era uma experiência árdua. Os fundibulários tinham que atingir a cavalaria, que eram os mais rápidos, mais poderosos, mais potentes, para que o exército não fosse destruído. Existem pinturas do tempo medieval, da Idade Média, que fala de fundibulários que atingem pássaros em voo com uma funda, com uma pedra. Falando dos fundibulários, a história nos mostra que os fundibulários irlandeses conseguiam atingir uma moeda distante na mão de outra pessoa com uma pedra. O livro de Juízes capítulo 20, versículo 16, diz dos benjamitas, o povo que mais utilizava a funda, que eram fundibulários. Nesse texto diz que até mesmo um canhoto podia jogar pedras num fio de cabelo sem errar. Davi é benjamita. Davi vem dessa linhagem. O exército romano tinha um grupo especial que entrava na batalha e eles tinham tenazes para arrancar as pedras e pedaços de chumbo que eram lançadas pelos fundibulários.
que deixava os guerreiros no chão. Tem uma batalha que se passou entre Atenas e Esparta, 431 anos antes de Cristo, que é a Guerra de Peloponeso. A Guerra de Peloponeso foi vencida pelos fundibulários. O exército chega com uma artilharia, com um equipamento bélico enorme, mas eles estão no vale. E os fundibulários derrotaram esse exército somente usando pedras, usando pedaços de chumbo lançados pela funda. Golias é a infantaria pesada. Quem é Davi nessa batalha? Você começa a entender agora? Davi é a mudança de paradigma. Davi, eu quero que você guarde isso, Davi é a capacitação de Deus para enxergar o que os outros não estão vendo. Vou ler de novo, vou falar de novo. Davi é a capacitação de Deus para enxergar o que os outros não estão vendo. O texto fala bem claramente que quando chega o momento do combate, Golias olha para Davi e vê a Davi com desprezo. É um garoto, diz que ele era ruivo e era bonito. É a desqualificação de Golias. Mas é um garotinho, ruivo e bonito. Vai vir contra mim? Grande guerreiro Golias. Golias caminha em direção a Davi. Davi corre em direção a Golias. Davi, na verdade, ele vai em busca de descobrir os pontos fracos de Golias. Porque haviam pontos fracos. Davi é um fundibulário, não é infantaria. Existe um expert em balística das Forças de Defesa de Israel que fez uma pesquisa sobre esse texto. Chama-se Eitan Risch. Eitan Risch fez uma série de testes e orientações sobre olhando para esse texto, e ele diz que um fundibulário experiente rodando uma funda a 6 ou 7 rotações por segundo, ele não precisava se aproximar do seu oponente mais do que 35 metros. Não precisava. E ele rodando uma funda a 6 ou 7 rotações por segundo, quando ele solta essa pedra, ele sabe aonde vai soltar, porque ele já treinou isso, essa pedra sai com uma velocidade de 34 metros por segundo. Você começa a entender o que é isso? Um pedaço de chumbo saindo a 34 metros por segundo? Um pedaço de chumbo saindo a 34 metros por segundo e atingindo o crânio de uma pessoa, crava nesse crânio. E no mínimo, deixa a pessoa desacordada, se não matar. Um fundibulário experiente nesse momento, escreve Risch, poderia ter atingido a Golias. Só que quando Golias se dá conta do que está acontecendo, que ele não vai ter um combate corpo a corpo, não é espada com espada, não é lança com lança, é um fundibulário que vai me atingir, ele não precisa se aproximar de mim. Eu tenho a impressão que Golias tem desprezo por Davi, tem irritação porque Davi é moço, é ruivo e é bonito. Quando vê Davi se aproximando com uma funda, começa a ter surpresa e espanto.
E quando ele percebe o que vai acontecer, ele tem horror. Porque uma pedra atingiu um homem dessa altura, dessa porte, e ela demora menos do que 3 segundos. Golias não teve nem tempo de fazer uma reação. Quando a pedra ou o pedaço de chumbo atingiu a ele. Davi é um sniper. Davi é um atirador de elite. E esse mesmo expert em defesa diz que a luta entre Golias e Davi seria a mesma coisa que um homem da Idade Média com 2 espadas enfrentando um homem do século 21 com uma pistola na mão. A mesma coisa. Quando eu olho para esse texto, eu acho que você deve estar pensando, imaginando comigo, porque eu olhando para esse texto comecei a imaginar e a navegar nesse texto. Sabe o que eu lembrei? Eu acho que você vai lembrar também. Sabe aquele filme do Indiana Jones? Clássico. Indiana Jones chega no mercado, chega um guerreiro vestido de preto com uma burca aqui assim, e tira 2 espadas assim, começa a fazer assim, né? Aquelas acrobacias, aquelas formas de atacar, e você olha na tela do cinema e está de um lado Indiana Jones e do outro lado esse guerreiro com 2 espadas na mão. E vem vindo em direção a Indiana Jones. E a gente na tela do cinema pensa assim, ou Indiana Jones corre agora, ou vai virar picadinho. E aí o que faz Indiana Jones? Tira da cintura uma pistola e pá, dá um tiro. E o cara morre. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi e Golias. Quando Golias percebeu, ele tomou um tiro. E caiu. E o texto diz que Davi vai até Golias, tira a espada de Golias, corta a cabeça de Golias e mata Golias. Agora começa a ter sentido. Não é uma história de criança. Não é uma história da carochinha. É uma história verídica. Há relatos arqueológicos, há relatos históricos, há peças encontradas de arqueologia que acabam comprovando que a história é factível. Existiu. Davi se aproxima de Golias como um sniper vai para uma guerra ainda hoje no século 21, nas guerras que nós conhecemos, Irã, Iraque, Golfo do Pérsico e todas as batalhas modernas que existem, de que um sniper foi o suficiente para derrotar todo um exército. Ele se coloca em um lugar alto, protegido, e 200 metros de distância, 500 metros de distância, um bom sniper a 1 quilômetro de distância, ele atinge o inimigo nem sabe de onde veio a bala. Esse mesmo avaliador de defesa de Israel disse que um bom fundibulário atingia a infantaria a 200 metros de distância. Então nós estamos falando de um soldado da infantaria preparado para enfrentar uma batalha, esperando que vai enfrentar um oponente corpo a corpo, mas ele encontra um sniper. Quando Davi fala que venceu o leão e o urso, ele não venceu na garra, ele venceu porque ele atirou e matou o leão e o urso, porque ele é um sniper. E agora então começa a ficar claro para mim e para você que essa batalha, essa guerra contra Davi e Golias, não é a guerra do azarão, não é a guerra do acaso, do sorte, do azar, não. Há uma estratégia, há um porquê das coisas. Golias tinha tanta chance contra Davi como Indiana Jones diante do filme tira a pistola e mata
o outro soldado oponente com 2 espadas. Assim a gente começa a entender então que Deus tem projetos para mim e para você. Que cabe a mim e a você entender o projeto de Deus, entender se eu te dei este projeto, há como aplicá-lo. Busque interpretar corretamente para ver as fragilidades do seu oponente. Haja com a cabeça, tenha discernimento. Enxergue que Deus está capacitando a mim e a você para que nós vejamos o que os outros não estão vendo, ou pelo menos o que os outros não têm como botar em prática, mas Deus está capacitando a mim e a você com argumentos, com instrumentais, para que a gente possa ir além do que os outros vão normalmente. Deus está capacitando a mim e a você para que eu e você possamos fazer a diferença na batalha. No meu dia a dia, no seu dia a dia, nós vamos fazer a diferença nesse combate. E é eu e você capacitados por Deus, porque não é pela cor dos meus olhos verdes, né? É a graça de Deus sobre a minha vida que me faz fazer diferença na batalha. Por isso Deus tem capacitado a mim e a você para sermos sal nesta terra. Deus quer usar a mim e a você para fazermos diferença aonde Ele está nos inserindo. Portanto, quando você olhar de novo para esse texto e pensar na batalha de Davi e Golias, nunca mais você vai pensar que é uma história de criança. É verdade. E a estratégia, a capacitação de Deus para isso acontecer. Portanto, quando uma pessoa com ceticismo, dizendo, eu não acredito nisso, você vai poder com argumento dizer para ela, existe a possibilidade e é perfeitamente possível ter acontecido. Davi mata o gigante que ficou atordoado no chão com a espada do próprio gigante e corta a cabeça de Golias. Deus quer usar a mim e a você para mudarmos a história. Eu creio que Deus tem nos trazido domingo após domingo até aqui para falar comigo e com você e dizer, eu tenho um projeto na sua mão. E você vai fazer diferença neste lugar.